Eu fui convidado para pregar numa igreja, e aí eu cheguei lá, o pastor não me conhecia, me convidou para uma conversa, lá no seu gabinete. E aí, ele queria me conhecer, e dali a pouco ele disse: olha, irmão Ciro, o irmão está vindo aqui pela primeira vez, eu não conheço o irmão, mas eu quero fazer um pedido para o irmão. Por gentileza, prega uma mensagem, prega uma palavra. Aí ele usou até uma expressão esotérica, uma expressão aí do mundo. Prega uma palavra para deixar o pessoal de alto astral. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu preparei aqui uma mensagem. Eu comecei a ficar preocupado, mas eu pensei, bom, eu orei, eu preparei a mensagem, não dá para mudar agora em cima da hora, para agradar o pastor, eu vou pregar a mesma mensagem. Aí quando eu comecei a pregar, irmãos, com toda sinceridade, parecia aquela luta de boxe. Você já viu aquele lutador de boxe? Que ele vai batendo no oponente, e bate, e o outro fica só, se esquiva, defende, mas parece que não está sentindo nada. O outro fazendo esforço, batendo, e né, o camarada só se esquivando, e eu parecia o lutador de boxe que está batendo. Eu batia, pregando, não é? Pregando, ali falando, 10 minutos de pregação, 20 minutos, nada, aquele silêncio total. E eu pregando, eu falando a mensagem. Só que tem um detalhe, irmãos, muitas vezes a gente é tentado a se basear na reação do público. Claro que é bom quando o público reage, a gente vê assim, o irmão levanta a mão, glória a Deus, que maravilha. O pregador que disser que não gosta disso, ele está agindo com certa hipocrisia, porque todo pregador gosta que o público reaja. Mas, embora isso seja importante, não é o principal, porque o compromisso do pregador, antes de tudo, não é com o povo, é com Deus. Com Deus. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, eles não vão te ouvir, eles são casa rebelde. Eu fico imaginando a situação de Ezequiel. Bom, já que eles são casa rebelde, eu vou pregar para quê? Mas Deus falou: Ezequiel, prega, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ele tinha que pregar a palavra, porque o compromisso do pregador é com Deus. E eu pregando lá naquela igreja tal, o povo não reagia, pelo contrário, eu olhava assim por cima, tinha gente abrindo a boca, tinha gente encostando a cabeça na parede com sono, outro debruçado. Aí um levantava, saía, o pessoal assim, totalmente desapercebido. Só que eu estava sentindo a presença de Deus, esse é o detalhe. Eu sentia que eu estava com a palavra. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar tudo, mesmo que não gosta. Eu vou continuar entregando a mensagem. E eu continuei, fui falando. O martelo foi batendo. O boxeador continuou batendo e o outro só se esquivando. Só que dali a pouco, irmãos, por isso que eu digo, a gente se prepara, a gente tem em mente alguma coisa que vai acontecer, mas olha o que aconteceu. Um daqueles irmãos estava com a cabeça na parede, parecia que estava até com sono, estava até dormindo. Daqui a pouco ele despertou, irmão, alguma coisa lá que eu falei, o Espírito Santo pegou a palavra, aplicou no coração daquele irmão, daí a pouco ele disse, glória a Deus, bem alto, que era uma surpresa, que até então ninguém estava glorificando a Deus, e além dele dizer glória a Deus, eu vi que ele começou a chorar, irmãos, e ele chorava de soluçar, oh Senhor, tem misericórdia da minha vida, começou a orar no meio, imagina, a pessoa começa a orar no meio da pregação, aí contagiou outra pessoa do lado, também começou a chorar. Bom, para resumir, porque são muitos detalhes, ia ficar muito longo, todos estavam chorando, inclusive o pregador. Todos chorando, o pregador também chorando, e eu ali, aquela dificuldade para terminar até, irmãos, mas eu fiz uma oração, e glória a Deus, entreguei o microfone para o pastor, e quando o pastor pegou o microfone, irmãos, ele estava com cara de poucos amigos. E ele disse assim, irmãos, não quero ninguém com cara triste aqui não. Ô fulano, disse para o rapaz que estava controlando o som ali na galeria. Ô fulano, põe aquela música, não vou dizer qual é, porque vai que alguém gosta, vai querer me pegar lá fora. Mas é aquela música para balançar o esqueleto mesmo, irmão. E aí começaram a dançar, até as criancinhas, afastaram os bancos assim, as criancinhas na sua ingenuidade dançando também. E para resumir a história, porque como eu falei tem muitos detalhes, poderia prolongar muito. Fizeram ali como acontece nas festas juninas, sabe quando faz aquele corredor assim, põe a mão assim, aqui, aí forma um corredor, e eu tive que passar no meio, irmãos.
junto com o pastor, não é? Só que o pastor passou dançando, eu passei de cabeça baixa. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Este homem está desviando o povo da verdade. Este homem está desviando o povo da realidade. Porque ele queria que eu pregasse uma mensagem de autoajuda. Então, quando se fala de pregação, há uma parte que cabe a nós. E a nossa matéria vai girar em torno disso. Claro que essa parte, ela nada significa se nós não dependermos inteiramente do Senhor. Se nós não dependermos da graça de Deus. Há um gracejo que eu até costumo contar, daquele pregador que tinha perdido a participação da graça de Deus, que é uma tristeza quando isso acontece. Ele pregava, as pessoas, ele sentia assim que as pessoas não estavam recebendo, e ele notava que algumas pessoas estavam até dormindo na sua pregação. Ele olhava assim, porque quando a gente aqui está falando, a gente está vendo o semblante dos irmãos, a gente percebe a reação das pessoas, e aquele pregador estava falando, e ele notava que tinha gente que abria a boca, punha a mão na boca assim, outro encostava na parede, ficava de olho fechado, não é? Parecia que já estava cochilando. E ele falou, não é possível, o que está acontecendo? E ele mandou gravar a pregação. Só que naquela época não existia ainda o DVD, não existia o Blu-ray, não é? O pendrive, era apenas a fita cassete mesmo. E ele mandou gravar a pregação na fita cassete, levou para casa, entrou no quarto, nem falou com a esposa direito, já entrou no quarto, trancou a porta, colocou a fita cassete no gravador, apertou o play e disse, quero saber o que está acontecendo. Parece que estão dormindo na minha pregação, não é possível. Eu quero ouvir minha pregação para ver o que está acontecendo. Colocou a fita no gravador, apertou o play. Ih, irmão, não deu nem um minuto, dormiu também. Veja que a situação estava difícil realmente. Porque não pode faltar, irmãos, a graça de Deus sobre nós. Jesus, quando andou na terra, a Bíblia diz que ele era cheio de graça e de verdade. Veja, graça e verdade. É preciso ter graça. Pedro também disse, crescei antes na graça e no conhecimento. Eu tenho que ter graça de Deus. É importante ter conhecimento, mas eu preciso da graça de Deus.